Olá pessoal, eu já estou há algum tempo para gravar a segunda parte da aula da anatomia do olho. Eu gravei faz um tempão, para a minha turma, inclusive, acho que quando a gente estava no quinto semestre, se eu não me engano, de medicina. No momento eu estou no 12º, estou iniciando, né, o 12º daqui a um mês. Então assim, demorou bastante, mas agora eu decidi gravar. Espero que vocês aproveitem o material, a aula, lembrando que é uma aula de anatomia do olho, né? Não é uma aula de oftalmologia, então ela não é tão aprofundada, né? Mas eu espero que, do ponto de vista anatômico, que essa aula ajude, né? Se quiser deixar algum comentário, se ficar alguma dúvida, ou enfim, fica à vontade. Eu sempre fico feliz em ler os comentários, né? Sempre que posso eu respondo também. E é isso, espero que aproveitem a aula. Um grande abraço e até mais. Bem, falando agora da glândula lacrimal e do ducto lacrimonasal, nós vemos a glândula localizada aqui nessa região, na fossa da glândula lacrimal. A glândula em si, ela é constituída por duas porções. Eu tenho aqui uma porção orbital, né, que é a mais externa, e uma porção palpebral. E essa glândula, através dos ductos excretores, ela libera um fluido transparente que vai estar lubrificando a córnea, né, a superfície ocular, e vai estar também protegendo essa lágrima, né, esse produto é rico aí em substâncias bactericidas, é rico também em oxigênio, que vai estar ajudando a oxigenar essa superfície. E vejam, a lágrima, né, ou as lágrimas são produzidas na região superolateral, mas elas são drenadas aqui na região medial. Quando a gente pisca, a nossa pálpebra ela encosta de lateral para medial, como se fosse fazendo uma varredura, encosta a primeira região lateral e vai aproximando a região medial, como se fosse um limpador de para-brisas. Então ela vai empurrando as lágrimas nesse sentido. Isso limpa, né, tira poeira, por exemplo, alguma pequena partícula que esteja presente aqui na superfície. Isso lubrifica, isso faz também a proteção das estruturas mais superficiais. Nós vemos aqui, ó, bem na região medial, a papila, tá? E o ponto lacrimal superior. Aqui nessa papila ocorre a drenagem das lágrimas, como aqui também temos, né? A papila agora, só que e o ponto lacrimal inferior. Essas papilas, elas drenam para os canalículos lacrimais, e esses canalículos lacrimais, por sua vez, desembocam aqui no saco lacrimal, essa porção mais superior, né, e mais dilatada, que recebe as lágrimas e depois vai direcioná-las para o ducto lacrimonasal. Esse ducto lacrimonasal, uma referência mais antiga trazia como ducto nasolacrimal, tá? É a mesma coisa, só que a nomenclatura mais correta, realmente, se a gente for pensar no fluxo, né, seria ducto lacrimonasal. Vai desembocar aqui no meato nasal inferior, lá na cavidade nasal, e a lágrima em excesso aí a gente vai acabar deglutindo, né, juntamente com todo o muco produzido ali na cavidade nasal, nos seios paranasais e por aí vai. Nós vemos ainda aqui um ósteo, né, o ósteo do ducto lacrimonasal, essa aberturinha que o ducto faz lá no meato nasal inferior, ou seja, abaixo da concha nasal inferior. Aqui, né, uma imagem mais superficial, né, um desenho aqui do ducto com ósteo, pequeno ósteo. Aqui, novamente, nós vemos a aberturinha, né, lá no meato nasal inferior, como eu já informei. Aqui nós vemos uma prega semilunar e o lago lacrimal. Nessa prega semilunar, nesse cantinho aqui, no lago lacrimal e no local aqui onde nós encontramos a carúncula lacrimal, as lágrimas elas se acumulam e são drenadas aí por essas papilas, né, chegando nos canalículos, conforme já informei. Vale lembrar, falando ainda da glândula lacrimal, que ela tem inervação simpática e parasimpática. A inervação parasimpática dela, que é realmente a inervação produtora de lágrimas, né, ocorre pelo nervo facial. Tá? E a parasimpática. Isso, a simpática pega carona também no facial, mas vem lá do plexo simpático, né, da cadeia simpática cervical, né, subindo
A gente sabe que na cabeça não temos nervos simpáticos. A inervação simpática da cabeça, ela vem temos nervos simpáticos sim, mas eles sobem, né, lá daqueles gânglios cervicais, através de plexos, principalmente aí abraçando a artéria carótida interna lá para a cabeça. Então, a atividade simpática vem do plexo cervical, né, simpático, e a parasimpática, que é realmente a produtora de lágrimas, do nervo facial, através principalmente pegando carona ali no ramo zigomático desse nervo facial, chegando até lá e fazendo assim essa inervação. Bem, em relação ao nervo óptico, o nervo óptico é o segundo par de nervos cranianos, ele é exclusivamente sensitivo. E na verdade, ainda que a gente denomine como nervo óptico, o nervo óptico ele tem uma origem diferente de todos os outros nervos do corpo. É como se ele fosse uma projeção do diencéfalo, na verdade. Tá? Ele tem muito mais estrutura de sistema nervoso central do que periférico. E a parte mielínica do nervo óptico, ela é revestida daí por células, por oligodendrócitos, e não células de Schwann, como no sistema nervoso periférico, como nos nervos periféricos. Mas ele é denominado como um nervo, né? Ainda que a gente saiba que ele se comporta e se parece muito com uma projeção do diencéfalo, né? Como sistema nervoso central. Bem, o nervo óptico ele é formado aí por neurônios de terceira ordem, né? São as células ganglionares, que vêm lá da retina, e daí o que acontece? A partir do disco óptico, essas fibras elas passam a ser mielinizadas e elas formam esse nervo. Vale lembrar que o nervo óptico ele é envolvido pela dura mater, ele tem aracnoide, tem pia mater, então tem líquido, né? Tem líquor ao redor dele. Essa informação é importante porque é assim que a gente entende o papiledema, né? Depois, quando eu falar em irrigação e inervação, falo um pouquinho mais. Mas a gente tem que lembrar que o aumento da pressão intracraniana, né, faz com que esse líquido ao redor do nervo óptico também esse aumento de pressão comprime esse nervo. E aí, né, como eu falei, ao surgimento aí do papiledema, eu falo um pouquinho mais à frente, edema de papila. Mas vejam só, eu tenho aqui então o nervo óptico, segundo par, né? Ele emerge ali pelo canal óptico, né? Ele passa pelo canal óptico, chegando até a fossa craniana média, onde forma o quiasma óptico. A metade, né, medial das fibras, né? Ou seja, as fibras que vêm ali da retina nasal decussam, elas cruzam ó, em formato de X aqui no quiasma óptico. Já a parte lateral, ou seja, a porção correspondente à retina temporal, ela não cruza, ela segue ó, o lado esquerdo aqui, segue como sendo o lado esquerdo. Então vejam, metade lateral, né, ou temporal não cruza, metade medial ou nasal cruza e vem para o lado oposto. O mesmo ocorre, né, do lado direito, e é por isso aí que a gente tem, então, a gente consegue formar a nossa visão binocular. A maioria dessas fibras, então, ok, por exemplo, aqui do lado esquerdo, eu vou ter ó, as fibras provenientes da retina temporal do lado esquerdo e nasal do lado direito. Aqui do lado direito vão chegar as fibras provenientes da retina temporal do lado direito e nasal do lado esquerdo. Bem, essas fibras, depois do quiasma óptico aqui, elas passam a ser chamadas de trato óptico. E elas terminam, a grande maioria delas aqui, no corpo geniculado lateral. Do corpo geniculado lateral, a grande maioria das fibras seguem, né, agora novos neurônios, ocorre uma sinapse aqui. Essas fibras elas seguem através da radiação óptica até, vou botar os nomezinhos aqui, né? Nervo óptico, quiasma óptico, que é aquela decussação, né? Forma um X, forma um deca, né? Por isso, decussação, uma forma de um X. Se o cruzamento de fibras não fosse em forma de X, fosse transversal, nós chamaríamos então de comissura, né? Se fosse no sentido transversal. Como é no sentido, né? Forma um X, o deca, chamamos de decussação. Bem,
E como já dito, né, do quiasma óptico aqui, eu sigo aqui pelo trato óptico até o corpo geniculado lateral, né, daqui através da radiação óptica, né, até o córtex visual, e a imagem vai ser processada, né, o estímulo vai ser processado aqui no córtex visual, muito próximo aqui do sulco calcarino, aqui na região, na face medial, né, do lobo occipital. Bom, em relação à irrigação do olho, né, a principal artéria, né, a grande artéria que irriga as estruturas da órbita é a artéria oftálmica, que é um ramo da artéria carótida interna. Só relembrando, a artéria carótida interna é um ramo da artéria carótida comum, né, que se origina lá no pescoço, né, passa lá no canal carótico, né, e vai irrigar muitas estruturas, né, intracranianas. Bom, nós vemos aqui então a carótida interna, originando aqui a artéria oftálmica, eu tracejei aqui em azulzinho a artéria oftálmica, e ela vai emitir vários ramos, tanto para irrigar as estruturas internas do olho, né, intrínsecas do olho, quanto estruturas externas da órbita. Bom, nós vemos aqui ó, a artéria oftálmica originando a artéria central da retina. Essa artéria central da retina, eu já vou mostrar numa imagem a seguir, ela vai passar dentro do nervo óptico, né? Vai irrigar várias estruturas, mas é importante lembrar que ela passa dentro do nervo óptico. Nós vemos aqui ó, a artéria oftálmica originando as artérias ciliares posteriores, também vai irrigar estruturas intraoculares. Depois nós vemos aqui a artéria supraorbital vindo aqui mais para a região frontal, e ela vai estar irrigando pálpebra superior, região supraciliar. Ó, vemos ainda aqui, né, como ramo da artéria oftálmica, a artéria etimoidal posterior e a artéria etimoidal anterior. Essas artérias etimoidais, elas vão irrigar principalmente parte alta da cavidade nasal e seios paranasais. Então, está mais relacionado aqui com estruturas da cavidade nasal do que propriamente dita, né, de estruturas da região orbital, mas eu vou falar de todas as artérias aqui, independente se irrigam ou não irrigam o olho, né? Eu vou falar dos raminhos principais, pelo menos. Nós vemos ainda aqui a artéria lacrimal, também ramo da artéria oftálmica, que vai estar irrigando principalmente, né, a glândula lacrimal. Nós vemos aqui a artéria dorsal do nariz, ó, um ramo terminal aqui da artéria oftálmica. A artéria supratroclear, que também é um ramo terminal da artéria oftálmica. Aqui nós vemos aqui a artéria palpebral lateral, né, que vai estar irrigando a pálpebra superior principalmente. E aqui nós vemos a artéria palpebral medial, que também irriga a pálpebra superior. Antes de falar aqui dessas estruturas internas, tem uma informação relevante aqui. Esses ramos terminais aqui da artéria oftálmica, como por exemplo a artéria supraorbital, a artéria supratroclear, essa artériazinha aqui, ó, e a artéria dorsal do nariz, fazem anastomose lá na região da face com ramos da artéria facial. E a artéria facial, ela é um ramo da artéria carótida externa. Então vejam, a artéria carótida externa dá vários ramos, um deles é a artéria facial, que vem aqui pela face, ela termina aqui na região medial do olho como artéria angular, e essa artéria angular, ainda que esteja irrigando estruturas de superfície, ela dá ramos anastomóticos que se comunicam com essas três artérias que eu acabei de citar. Então, essa rede anastomótica, se necessário for, também pode ajudar a suprir essas estruturas, ainda que a irrigação do olho e das estruturas da órbita sejam provenientes principalmente da artéria oftálmica, existe, que é ramo da carótida interna, existe aqui um suprimento, né, possível através dessa rede anastomótica, né, proveniente da carótida externa, que origina a facial, que origina a artéria angular, que faz anastomose com essas artérias que eu citei aqui no final. Bem, seguindo aqui, nós vemos ó, esses mesmos ramos aqui, ó, artérias ciliares posteriores, né, irrigando aqui estruturas intraoculares, né, irrigando retina e tudo mais, e vindo irrigar os complexos aqui mais anteriores, e a artéria central da retina, é importante lembrar que essa artéria central da retina
ela passa dentro do nervo óptico, ó, juntamente com a veia central da retina, né, e segue aqui para irrigar as estruturas mais profundas. Isso depende de qual é o nosso ponto de vista, né? Se a gente estiver olhando o olho aqui por trás, a parte mais profunda, mas se eu estivesse verificando o fundo do olho, seria as estruturas mais superficiais, daí. Então depende do referencial, né? Da retina, certo? Em relação à drenagem venosa do olho, nós vemos aqui que a principal veia que drena, né, grande parte desse sangue que veio aqui para a órbita, né, irrigar tanto estruturas da órbita quanto do bulbo ocular, nós vemos a veia oftálmica superior. A veia oftálmica superior, ela cruza a fissura orbital superior e desemboca aqui no seio cavernoso. Mas existe também uma outra veia que drena um pouco menos, mas existe, a veia oftálmica inferior. Ela é um pouco menor. Ela drena também para a oftálmica superior, mas ela drena principalmente para esse plexo pterigoídeo. E esse plexo pterigoídeo vai desembocar, na verdade, na veia maxilar, são duas veias maxilares que nós temos, e essa veia maxilar desemboca na retromandibular, a veia retromandibular acaba desembocando lá ela faz duas porções, na verdade se divide em dois ramos, uma parte dela desemboca na jugular interna e outra parte na jugular externa, mas daí já é um sistema mais externo. Mas de qualquer forma, todo o sangue aqui vai acabar chegando lá na jugular interna no final das contas. Nós vemos aqui, ó, tínhamos lá aquelas artérias ciliares, aqui nós vemos as veias vorticosas, ó, que recebem, né, sangue proveniente ali de grande parte da retina e de estruturas intraoculares. Além disso, aqui a gente vê elas novamente, né? Mas eu não posso deixar de falar da veia central da retina. Essa veia central da retina recebe sangue, né, que chegou aqui no olho principalmente pela artéria central da retina. A veia central da retina, ela passa dentro do nervo óptico. Então vale lembrar que ao redor do nervo óptico nós temos dura mater, aracnoide e pia mater. Nós temos líquor ao redor do nervo óptico. Se eu tiver um aumento da pressão intracraniana, esse líquido ele faz pressão ao redor do nervo óptico e esse nervo ele fica comprimido. Isso pode fazer com que essa veia central da retina ela seja comprimida, porque ela está dentro do nervo óptico, e consequentemente o sangue comece a acumular um pouco mais aqui na retina, né, fazendo o que a gente conhece como papiledema, né, ou edema de papila. Então, aquele acúmulo, aquele edema formado aqui pode ser proveniente de uma hipertensão intracraniana, né? Ou seja, o nervo está comprimindo, né, o nervo está comprimindo a veia, né, porque a pressão ao redor dele está maior e esse sangue ele passa a ficar mais acumulado aqui nessa região. Bem, falando da motricidade ocular agora, nós vamos ver os músculos extrínsecos do olho, ou seja, os músculos que movimentam o bulbo do olho e que estão fora, né? Se inserem fora do bulbo. Quais são esses músculos, então? Bom, nós vemos aqui o músculo reto superior, ainda que seja reto, ele não é bem localizado bem acima, ele se desloca um pouquinho medialmente, por isso que a ação deles é um pouquinho complexa, vamos tentar entender aqui, né, ou pelo menos simplificar. Mas, teoricamente, o músculo reto superior, ele eleva, né, o posicionamento da pupila, né, ou ele gira o bulbo do olho superiormente, ou seja, olhar para cima. Ele acaba aduzindo, ó, os movimentos são, tá? A gente vai chamar de elevação, tá? Ó, quando eu olho para cima, abaixamento ou depressão quando eu olho para baixo, ó, focando agora só no meu olho esquerdo, eu vou até fechar o direito para vocês não confundirem. Ó, abdução quando eu desvio a minha pupila lateralmente, como eu vou fazer isso agora, ó, desviei lateralmente a abdução, e adução quando eu desvio medialmente, ó, desviei ela medialmente, estou aduzindo. Bem, o reto superior vai fazer elevação e adução, mas principalmente elevação. Nós vemos aqui o músculo reto inferior,
que vai fazer principalmente abaixamento, depressão, né, do olho ou, né, da pupila. Gira o bulbo ocular para baixo, né, para olhar para baixo. Ele ajuda na adução também. Nós vemos aqui o reto medial. O reto medial faz a adução, ou seja, né, desvia o olhar para a região medial, enquanto que o reto lateral, que está na região oposta, na região lateral, faz um desvio lateral, esquecendo aqui o direito. Eu falo muito do esquerdo, eu acho que é porque eu sou canhoto, tá? Então, normalmente as pessoas usam mais como referência o lado direito, eu acabo utilizando mais o esquerdo, mas então, ó, desviei aqui a minha pupila para o lado, né, esquerdo aqui, para a região lateral, abduzi. Então, isso que o reto lateral faz. Em relação aos oblíquos, ó, eu tenho o oblíquo superior e o oblíquo inferior. Ele é chamado de oblíquo justamente porque ele tem um formato, as fibras seguem um sentido mais oblíquo, né? Inclusive ele tem um carretelzinho aqui em cima, uma trócleazinha. Esse oblíquo superior, ele vai fazer a função, ela é meio complexa, mas a principal função é fazer uma torção, uma rotação interna e desviar o olhar um pouco para baixo, assim, ó. Como quando, se eu estiver lendo, por exemplo, um livro e eu quiser olhar para o rodapé dele, é como se fosse mais ou menos esse movimento aqui, ó, para baixo e medial, tá? Enquanto que o oblíquo inferior, ele vai fazer meio que um movimento contrário, ele vai fazer meio que uma torção externa, é meio complexo esses movimentos, mas é mais ou menos por aí. E faltou ainda o levantador da pálpebra superior. Esse levantador da pálpebra superior, ele também, algumas referências vão trazer como tarsal, ele eleva pouco, mas ele tem uma função parasimpática, ele vai elevar um pouquinho mais a pálpebra superior. Quando ele é paralisado, a pálpebra cai um pouquinho, não chega a fazer uma pitose importante, mas a pálpebra superior fica um pouquinho mais caída. Isso acontece, por exemplo, na síndrome de Horner, quando a gente lesa a atividade simpática. Eu falei parasimpático, mas na verdade ele tem atividade simpática também, tanto simpática quanto parasimpática. Bom, agora falamos dos músculos intrínsecos do olho. O que nós vemos como músculo intrínseco do olho? O músculo ciliar, alguns vão trazer quando eu trago todo o complexo como corpo ciliar, mas esse músculo ciliar aqui, músculo liso, ele vai fazer a função de ajuste da lente do cristalino. Aqui é uma atividade autonômica, uma atividade simpática, que não é um movimento voluntário, vamos dizer assim. Então, o músculo ciliar, né, ele está lá, esses músculos todos que eu estou falando já são intraoculares, e ele vai estar fazendo aí o ajuste do cristalino, da lente, né, para eu poder acomodar melhor esse cristalino e, consequentemente, enxergar para longe, para perto, né, vamos dizer assim. Eu encontro aqui também, ó, formando os músculos que formam a nossa pupila, um músculo mais interno e com fibras circulares, que é o músculo esfíncter da pupila, um músculo que ele tem uma atividade, a inervação dele aí é feita pelo óculo motor. Depois eu falo da inervação desses músculos todos, mas a função dele é diminuir a pupila, né, fazer constrição para que eu consiga, para que entre menos luz, né, e é um ambiente muito iluminado, por exemplo, eu estou no sol, né, e com isso eu protejo a minha retina. E esse movimento é chamado de miose, né, ou seja, a constrição, deixar a pupila menorzinha, é a miose. É o que está acontecendo aqui, ó. Aqui está em miose. Aqui, né, vamos botar aqui, ó, uma luz intermediária. Aqui pouca luz, né, esse músculo esfíncter relaxa e eu faço aqui uma midríase, né, uma dilatação. E eu tenho, ó, um músculo mais externo de forma radial, ó, as fibras dele não são circulares, são radiais, que é o dilatador da pupila. O dilatador da pupila, ele vai fazer exatamente o contrário, ele vai fazer midríase, ele faz dilatação para que eu enxergue melhor. Esse músculo, vou falar da inervação na sequência,
mas ele tem uma atividade simpática muito importante, né? E quando o nosso simpático dispara, esse músculo ele acaba sendo contraído, esse dilatador da pupila, para fazer a dilatação da pupila e, consequentemente, né, entrar mais luz, a gente enxergar melhor em um momento aí de fuga ou luta. Então, esses são os músculos intrínsecos do olho. Eu vou falar da inervação de todos eles, assim como os outros músculos oculares, né, ou extrínsecos do olho na sequência. Bem, falando agora então da inervação dos músculos do olho, começamos falando do óculo motor. O óculo motor é o terceiro par de nervos cranianos que vem lá da fossa interpeduncular. Ele vai inervar quase que todos os músculos, a grande maioria dos músculos do olho. Tá? O que ele não inerva? Fica mais fácil a gente entender assim. O óculo motor, o terceiro par, não inerva o músculo oblíquo superior, esse músculo aqui, porque esse aqui é inervado pelo quarto par, o troclear, e não inerva o músculo reto lateral, esse músculo aqui, que é inervado pelo sexto par, pelo abducente. Fora isso, ele vai estar inervando o músculo reto superior, o músculo reto inferior, o músculo reto medial, o músculo oblíquo inferior, o músculo levantador da pálpebra superior, o músculo ciliar, o músculo esfíncter da pupila também. Não inerva o dilatador da pupila também diretamente, porque o dilatador da pupila a gente sabe que é uma atividade simpática, né? Mas são esses músculos que eu acabei de citar. Tem um esqueminha aqui na sequência que eu já vou falar, vai estar escritinho aqui para vocês, um macetezinho que ajuda e muito. Na sequência, então tá aqui o óculo motor. Na sequência, tá ele ali também. O óculo motor, assim como os outros nervos que eu vou citar agora, emergem pela fissura orbital superior junto com a veia oftálmica. Eu não sei se eu cheguei a citar anteriormente, mas tanto o nervo óptico quanto a artéria oftálmica passam pelo canal óptico. Já a veia oftálmica superior, o nervo oculomotor, o nervo troclear, o nervo abducente e o ramo oftálmico do trigêmeo passam pela fissura orbital superior, que a gente vai ver que eu não consigo mostrar aqui bem bonitinho, mas seria essa fissura aqui. É uma fissura bastante grande do crânio. O canal óptico está lá, a fissura está aqui. Bem, agora nós vemos o quarto par, o troclear. O troclear, que vem aqui do véu medular superior, lá de trás, ó, tá aqui o nervo troclear, que também passa na fissura, né, orbital superior, tá aqui ele, é um nervo bastante longo, né, vindo lá da região posterior do tronco cerebral. Ele vai inervar um único músculo, que é o músculo oblíquo superior. E na sequência nós vemos o abducente, o sexto par. O sexto par ele vem aqui da região medial do sulco bulbo pontino, ele também emerge lá na fissura orbital superior, e o sexto par inerva um único músculo, que é o músculo reto lateral. Então o nervo abducente, por isso que ele recebe esse nome, é o nervo que inerva o reto lateral, que é o nervo que abduz, né, o olho. E o macetezinho que eu falei é esse aqui, ó, o macete OS4, RL6 e o resto 3. OS4, o oblíquo superior, é o quarto par. Então, o oblíquo superior, que é esse músculo aqui, nervo troclear, o quarto par. RL6, reto lateral 6, abducente. O resto, 3. O que é o resto? Reto superior, reto inferior, reto medial, oblíquo inferior, que é esse que nós vemos aqui, tá? Ele está passando meio que junto lá, e levantador da pálpebra superior, que é esse aqui, músculo ciliar e músculo esfíncter da pupila, porque o dilatador a gente sabe que é inervado pelo simpático, né, que faz a dilatação naquele momento de estímulo de fuga ou luta. Vale lembrar ainda, que eu acho que eu não sei se eu falei anteriormente ou lá na primeira aula, a sensibilidade aqui da superfície do olho, a sensibilidade, né, da córnea, né, também da mucosa
aqui da superfície é feita pelo ramo oftálmico do trigêmeo, tá? O ramo oftálmico, então, esse raminho aqui, né? O V1 faz a sensibilidade dessa região, aquele reflexo, né, conhecido inclusive como reflexo córneo-palpebral, quando a gente toca, por exemplo, com algodãozinho na superfície do olho e o paciente acaba fechando o olho, isso é feito através, né, essa sensibilidade aí é feita através do ramo oftálmico do trigêmeo, através de outros raminhos que ele vai originando. Bem, espero que tenham aproveitado a aula. Não tem como ser uma aula tão curta, porque é um conteúdo um pouquinho mais complexo, né, que depende um pouquinho mais de detalhes. Mas, como eu disse, espero que tenha servido. Um grande abraço e até a próxima.